eu acho que sempre pega essa idealização, essa expectativa, né, que a gente tem de que o outro vai me completar ou vai me entender. Não, e sem contar no desencontro que a gente consegue arrumar com a gente mesmo, né? É essa coisa que a rede social vende, né, de a gente da vida perfeita, então a felicidade vai ser constante e o encontro vai sempre dar certo. E aí a gente precisa mesmo de muita técnica para diminuir os ruídos e os desencontros ou as consequências do desencontro no trabalho. Olá, pessoal! Esse é mais um Voltando ao Assunto, o episódio em que a gente comenta algum dos vídeos que a gente já fez, porque a gente tem muito mais a falar sobre aquele tema. E hoje a gente escolheu o primeiro vídeo que a gente fez, chamado Desencontros. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Já dizia o poeta. Pois é, a gente citou Vinícius de Moraes, né? Porque essa frase sintetiza tanto coisas que a gente vive cotidianamente, como a gente quer encontrar e quanto desencontro há por aí. Por que será, Francisco? Não, assim, dá para se perguntar até se é possível ter um encontro, né? Quando a gente pensa a partir da dimensão da linguagem, por exemplo, o encontro de um entendimento, de uma comunicação, né? E, bom, a gente pode até ter uma noção, ter uma ideia, ou saber o que a gente quer dizer para o outro. Mas é tão curioso como que o outro escuta aquilo que ele pode, ou uma parte, né? Quer dizer, a gente nunca tem certeza daquilo que o outro escutou, do que a gente disse, né? Então, pensando, né, a partir desses desencontros da linguagem, a gente pode se perguntar aí, há encontro? Olha, curioso está sendo otimista. Eu gosto de imaginar que há encontro, imaginar, ter a sensação de que há encontro. Mas eu entendo, só que eu fico na dúvida, esse que você cita, né? A linguagem, eu falo uma coisa e nunca vou saber o que o outro está capturando, o que fica, etc. É quase do encontro ideal, o perfeito, que eu falo e a pessoa captura exatamente, Como né? se o encontro fosse um encaixe perfeito, É, né? Assim, pensar um encontro nesse sentido seria pensar numa situação em que aquilo que falta em mim você oferece, aquilo que falta em você eu ofereço. não, então isso é o que a revista manda a gente fazer, né? Isso, Busque a né? outra metade da sua A outra laranja, a metade tampa da... da sua panela, né? E aí eu acho que a gente vai pela vida, né? Esperando que os outros deem conta disso. Tudo bem, isso já Isso é pode um ser mega desencontro, um né? mega desencontro, um equívoco já de saída, assim, na largada. Mas, então o que é um encontro, né? Qual a O encontro é algo definição? parcial, né? Ele acontece numa Mas isso é passagem, né? insuportável, porque a gente espera que o encontro seja total. Eu acho que essa venda do encontro total, em todos os lugares, né? Até nas conversas de bar, a gente tem essa expectativa, né? Eu me lembro de um professor, o Klaus, que falava sobre isso de uma forma muito interessante, que ele falava da casa do botão. Que o encontro ele é uma passagem, né? Então, quando você abotoa, o botão entra na casa saindo, porque ele está saindo do outro lado. Né? E esse encontro que fica, que fecha a camisa, ele não é uma coisa que tampona isso. O buraco está lá, o buraco permanece. Né? Mas ele tem uma função ali naquele momento. Nossa, para mim podemos parar aqui que eu vou ficar refletindo sobre essa ideia o dia inteiro, a semana inteira. Que legal! E tem um outro porém nessa história. Será que quando eu encontro o outro, o que eu estou encontrando não é a fantasia que eu tenho do outro? Acho Nesse que sentido, o outro está a quilômetros de distância dali, né? então, mas tanto no botão aí fechando a camisa, quanto nisso que você acabou de falar, eu acho que sempre pega essa idealização, essa expectativa, né, que a gente tem de que o outro vai me completar ou vai me entender, ou, Então né? fica a primeira dica do vídeo, né?
Não é o vídeo idealizou, se frustrou, que a gente fez depois, mas é isso, né? Mas é estar tranquilo com a parcialidade da vida, com a parcialidade dos encontros, com a parcialidade das conquistas, né? Você ganha um prêmio, conquista um título, é uma felicidade que ela vem e uma hora ela é esquecida, ela fica ali num álbum de retratos, você não se refere a ela todo dia, né? Então, mas aí eu acho, assim, daí tem outras idealizações que a gente vai construindo. Uma que a pessoa vai me completar, outra é a felicidade é permanente, ou ela não só permanente, se ela é constante, ou ela é possível. E eu acho que hoje as pessoas estão buscando essa felicidade constante, né? O propósito, né? No trabalho, transferiram para isso, né? Como se o trabalho não tivesse uma Desencontros, né? uma pressão, né, que está dada, vide o Dejur, né, falando isso, então toda pressão no sistema psicossensório da pessoa, né, a angústia, tudo que está inerente, mesmo que você faça a coisa que você mais ama na vida, está dada essa possibilidade, vai ser, porque você está trabalhando e faz parte, mas eu acho que na vida em geral, assim, de novo, né, a família margarina, é essa coisa que a rede social vende, né, de a gente, da vida perfeita, então a felicidade vai ser constante e o encontro vai sempre dar certo, né? Se não E der certo, cancela, né? isso. Né? É uma questão paradoxal, né? Da sociedade contemporânea que vende o encontro perfeito, né? Vende essa possibilidade de uma realização absoluta que traz essa felicidade, essa completude, e, no entanto, qualquer frustração gera um cancelamento, né? Não se tolera o outro na sua diferença, né? Então, mas aí o que vem primeiro, o ovo e a galinha, né? Porque se a gente não tivesse essa expectativa e soubesse que tem essa condição na vida, da vida, dos seres humanos, do jeito que o mundo está feito, né? Talvez a gente já entrasse com mais tolerância, né? E aí, um desencontro, falar, normal, é assim que é a vida, né? E aí, entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. Não, e sem contar no desencontro que a gente consegue arrumar com a gente mesmo, né? Nós vamos entrar nesse assunto. É tão curioso, né? A gente até fez um vídeo falando sobre resoluções de ano novo, né? Que é um desencontro clássico. A gente se organiza, promete, pula ondinha dizendo que vai cuidar da alimentação, vai começar uma terapia. Esse Vai ano ficar fitness. tudo vai ser diferente. Passa alguns dias, algumas horas às vezes, e já passou tudo, a gente já se desencontra, já está numa situação ali que você prometeu que não ia comer determinados alimentos, aí ele se apresenta e você não resiste à tentação. Quer dizer, é um desencontro de um eu que está diante da comida com aquele eu que queria fazer dieta, né? E a gente, bom, a gente sofre com os desencontros que a gente faz com a gente mesmo, né? Com essa desconexão, né? Eu acho que a desconexão psíquica é a maior forma de desencontro que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Nesse sentido, o autoconhecimento é muito importante, né? Porque vai ajudando a gente a integrar o nosso self, né? Os nossos núcleos psíquicos que compõem, né, a nossa mente, nosso psiquismo. E na medida em que isso acontece, a gente vai podendo, né, ter mais organização, tendo mais força para fazer as coisas que a gente precisa, desenvolve potenciais, né, que seria aí um percurso, um bom percurso de uma análise, por exemplo, ou de uma terapia. Permitir essa integração e diminuir os desencontros da gente com a gente mesmo, né? Quando a gente fala da esquizofrenia, da psicose, em psicanálise, e das vozes que acometem o louco, né, no seu sofrimento, a gente está falando de né, como Lacan coloca, de uma parte do psiquismo que é fora cluída. E ela retorna, então, como alucinação auditiva, né, na maior parte dos casos. E essa pessoa ouve vozes de uma parte dela que ela mesma não tem contato, né? Então, e aí dá-se
a alucinação e o sofrimento, porque são vozes que agridem, que atacam, né? A própria mente da pessoa produz ataques, né, xingamentos dos piores tipos que essa pessoa fica ali ouvindo e gerando conflitos, gerando sofrimento. Então, esses, em maior ou menor grau, todo o nível de desencontro da gente com a gente mesmo. Esse seria o desencontro máximo da gente com a gente Eu mesmo, acho né? que sim, a Quase. loucura, Mas né? a gente tem desencontrinhos cotidianos. Pequenas loucuras, né? Aham, Eu acho aham. que todo mundo tenha isso, a sua pequena dose de alguma coisa, de algum grau, de algum nível de cisão interna, de aspecto que permanece inconsciente, que permanece não integrado. Há sempre um resto, né? Uhum. E Agora, a análise é um caminho, né? Fazer a terapia e tudo mais. Mas é um caminho. Outro dia acho que eu estava vendo, 5% da população faz análise. deve Difícil, ser né? algo Sofrido aí, a assim. gente desencontrando com a gente, querendo encontrar com o outro, com a gente também, eu acho, mas às vezes as pessoas nem percebem, querendo encontrar com o outro, né? Precisando, ainda mais nesse mundo tão desencontrado, e a gente não se tratar, né? Assim, não se cuidar no sentido de se conhecer. Tem alguém tão legal pra gente encontrar, né? É, vamos nos encontrar, né? E aí eu tava pensando, né, disso que você tava falando, que eu acho que uma parte, tá pensando na questão assim, quando a gente fala do trabalho, né, que tem esses desencontros, também muito, porque uma coisa assim, você desencontra um amigo, de repente você consegue ter mais proximidade, você vai conversar, você vai entender, né? Mas no trabalho isso também é tão frequente e eu sinto que é um lugar em que a gente tem mais dificuldade de ter tolerância, mais dificuldade de assumir que parte daquele desencontro é meu, né? Por quê? Porque eu preciso achar um culpado, preciso achar quem fez de errado, todo esse caminho que a gente desaprende, né? Na escola, depois na faculdade, quer dizer, na sociedade, de que você não pode errar, vai criando pessoas com um pavor do erro, que eu acho que aí tem uma coisa muito legal do que eu aprendi com o palhaço, né? Para o palhaço, o erro é um problema delicioso para você ter que cuidar, né? E aí eu vou pela vida assim, não posso errar, então se eu não posso errar, quem errou é o outro. Aí, caminho feito para o Eu acho que desencontro. você começa a falar, né, do amigo e do colega de trabalho, né? Um amigo é alguém que já teve um bom encontro, né? Pode ser parcial, pode ser provisório, seja o que for. Foi um bom encontro, ali alguma coisa fluiu, você escolhe esse amigo. No trabalho tem uma diferença que eu acho que é crucial, né? E eu acho que às vezes a gente confunde essas relações de trabalho achando que deveriam ser relações de amizade. Só que ali tem uma pessoa que você não escolheu botar na sua vida. E eu acho que essa é uma diferença fundamental. Quer dizer, o ambiente profissional é um ambiente muito propício aos desencontros e a consequências ruins desses desencontros, ainda que veladas, né? Porque um amigo você ama, ele pisa na bola, nem que seja por amor, você perdoa, você deixa para lá. Na próxima risada você esquece. No ambiente de trabalho, muitas vezes você já não tem uma boa relação com a pessoa, não tem afinidade com a pessoa, tem alguma coisa da pessoa que você não concorda, aí pronto, isso tende, né, a gerar mais desencontro. Então é um lugar que requer mais atenção com esse tema dos desencontros, porque eles podem, se você não cuida ali, né, você corre o risco de transformar aquilo num grande sofrimento para você e para o outro. Né? E Sim. as equipes sofrem, as empresas sofrem. Eu acho que esse assim, ele parte de um lugar onde o desencontro está dado, né? Essas relações de trabalho. E aí a gente precisa mesmo de muita técnica, técnica com a gente, técnica com o outro, técnica de relação, para diminuir os ruídos e os desencontros ou as consequências do desencontro no trabalho. Né? Eu acho que não idealizar aqui, né,
a relação de trabalho vai ser sempre uma beleza, já é um começo. Quando a gente tem um exercício, gente, que a gente faz assim nas empresas e tudo mais, e que separa o que é seu e o que é do outro. O que eu sinto que são as armadilhas mais comuns? A expectativa que eu coloquei, esperava que fosse assim, esperava que o outro fizesse tal coisa, esperava que tivesse acontecido dessa maneira. O controle, né? Eu não podia controlar, percebi que a situação não estava sob meu controle, percebi que fulano não estava sob meu controle, acho que são as duas coisas mais críticas, né? Mas eu acho que é isso, a gente passa a vida com esperando, querendo controlar, não sei todo mundo, gente, mas eu me coloco nesse quadradinho assim, fácil. São as coisas mais críticas e mais frequentes que a gente escuta também. Né? Sim. Toda turma as pessoas falam desses aspectos da idealização, da expectativa e do controle. Como isso está presente nas relações e quando elas conseguem perceber o que elas botaram na situação que gerou ruído, que gerou desencontro, o próprio sentimento da pessoa em relação à situação se transforma, vai para um outro lugar e geralmente para um lugar melhor. Então esses exercícios são muito importantes, essas técnicas são fundamentais. E aí eu acho que uma dificuldade que a gente tem para enxergar o que eu coloquei, tem um desencontro, qual que é a minha parte, é esse medo do erro, é esse medo do, então fui eu que também fiz uma coisa errada. Se a gente trocasse a palavra, a culpa foi minha então, não, essa é a minha parte da responsabilidade, né? Eu fiz isso e essa responsabilidade, essa parte é minha, né? A gente facilitaria bastante essa tolerância, né? Com a gente, né? Tudo bem, pisou na bola, mas você tem uma responsabilidade, você pode cuidar dela, Desencontro vai ter. Vai sempre ter. A questão é o que a gente faz com eles. Exatamente. É isso, Francisco? Muito bem. Gente, se você ficou curioso, curiosa, quer saber um pouquinho mais, lá no vídeo número 1, Desencontros, tem também dicas muito práticas para a gente diminuir o grau de ruído que a gente pode viver nas relações com as pessoas. Isso, são dicas muito práticas para reuniões de trabalho. Né? Isso. Então você pode acessar e aproveitar essas dicas com a sua equipe. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente. Até o próximo. Até o próximo.